E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós falaremos sobre o episódio 4 de Pinguim. O novo episódio saiu nesse último domingo e esse é o episódio 4 e olha, falo pra vocês, na minha opinião, o melhor episódio da temporada até agora. Um episódio sensacional, um episódio que a gente tem um foco muito maior na Sofia. Esse episódio, basicamente, o Pinguim, ele aparece de vez em quando no episódio, mas o episódio é da Sofia, focado na história dela, pra gente entender um pouco como é que ela chegou no ponto que ela tá hoje, sabe? Desde que aconteceu no ano passado, a gente vê dela um pouquinho no Arkham também, e é sensacional, essa parte, minha parte favorita do episódio. Então a gente entende um pouco como é que a Sofia funciona, até chegar no ponto final do episódio, que a gente vê realmente ela assume essa personalidade, ela no final do episódio ela acaba se tornando. Então na minha visão é o melhor episódio da temporada, e por enquanto, né, ainda faltam 4 episódios, mas a gente chega no meio da temporada com o melhor episódio até então. Então vou comentar um pouco sobre esse episódio e do que eu achei um pouco desse episódio e dos acontecimentos que aconteceram nesse episódio. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, se vocês gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias da cultura pop, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá conversar um pouco sobre o quarto episódio da série do Pinguim. Olha, gente, esse quarto episódio, ele, na minha visão, de longe, ele foi o melhor episódio. Eu já falei, tinha falado anteriormente que o meu episódio favorito tinha sido o primeiro, eu tava gostando muito da série, os episódios num nível altíssimo. Só que esse quarto episódio, ele chega num nível tão alto, mas tão alto de aprofundamento de personagem, da gente conhecer o personagem, um personagem que nos quadrinhos ele tem uma relevância mais ou menos que é a Sofia Falcone, mas aqui não. Aqui nesse episódio ele se torna uma história de origem do vilão, que é uma das melhores histórias de origem de vilão que eu já vi, sem brincadeira. Tudo que ela passou na vida dela, tudo que aconteceu com ela, até chegar no ponto que ela chegou, cara. Ela ter ficado aqueles 10 anos no Arkham, e é mostrado um pouco como é que funciona ela no Arkham, cara. É sensacional, que episódio incrível, que trabalho sensacional aqui de direção e principalmente de atuação da Christian Milioti. Ela faz um trabalho aqui que é espetacular e é de longe o maior destaque da série. O Colin Farrell tá fazendo um trabalho muito bom com o Pinguim também. Mas a Christian Milioti, ela é a MVP da série, ela é dona da série. A série, todo mundo, o destaque maior com certeza na série é dela e da atuação dela. E a capacidade que ela tem de mudar, de através do olhar e da mudança com o tempo, a gente vê como ela se torna uma pessoa diferente, sabe? Então é uma atuação assim que é espetacular, sensacional mesmo, sabe? Então vamos conversar um pouco sobre o episódio. O episódio ele começa mostrando um pouco pra gente o final do terceiro episódio, que a gente tem os Maroni encontrando a Sofia e o Pinguim lá na saída lá do boate que eles estavam conversando, e a gente vê um pouquinho da cena do que aconteceu. Lá no final do terceiro episódio a gente só vê a visão do Vic, né? A gente vê só de longe como é a Sofia e o Pinguim ajoelhados, e aqui a gente vê realmente o que aconteceu, que basicamente os Maroni descobriram qual que era o plano do Pinguim, e ela expõe o que o Pinguim, o que o Oz estava fazendo, sabe? Que ele matou o Alberto e que ele estava jogando em jogo duplo o tempo todo dos dois lados. Os Maroni descobrem que nesse episódio os Maroni revelam também para Sofia o que o Oz já tinha feito, sabe? E esse é o plano central aqui do episódio, e a Sofia vê o Oz quando o Vic atropela lá os Maroni, ela vê o Oz entrando no carro, olhando para ela e mandando o Vic ir embora. E aí a gente entende, e aí a Sofia ela meio que desmaia, né? Ela acaba sofrendo um corte na cabeça, ela acaba desmaiando, ligando inclusive pro Julian Rush, né? Que é o psicólogo dela e tal. E aí ela acaba desmaiando, a gente não dá pra saber se ela morreu ou não, mas obviamente não. Mas ela acaba desmaiando e a gente vai pra um flashback, que basicamente é 80% do episódio, é essa parte desse flashback, que a gente volta um pouco no tempo, mais de 10 anos antes, pra gente entender onde que a Sofia tava e o que aconteceu com a Sofia antes dela ir pro Arkham, sabe? E aí a gente vê que a Sofia era uma pessoa normal, sabe? Que a Sofia era uma pessoa comum, uma pessoa que não tinha esses problemas psicológicos, não tinha nada e tal. E aí a gente vê ela meio que numa ação beneficente ali, que eles estão desenvolvendo, que os Falcone estão promovendo ali. E ela parece uma pessoa bem querida, todo mundo gosta bastante dela, parece uma pessoa extremamente querida ali por todo mundo, sabe? E aí na saída desse local, inclusive a gente já viu que o Pinguim aqui, ele tá junto com ela e os dois têm uma proximidade bem interessante. Parece que os dois são bem próximos, ele é o motorista dela e os dois têm uma relação assim, os dois são bem amigos mesmo. A gente vê na saída desse evento uma jornalista vai conversar com a Sofia para falar sobre casos de mulheres que estão sendo encontradas mortas e estão sendo estranguladas, e todas têm uma ligação muito estranha com o Iceberg Lounge, né, a boate lá do pai dele, e tem uma ligação bem estranha com o pai dela, o Carmine Falcone, sabe? Todos eles têm uma ligação muito estranha com o Carmine Falcone, e a Sofia meio que ignora isso, sabe? Pô, como assim, né? Você tá acusando que meu pai tem alguma coisa a ver com a morte de mulheres e tal, e ela ignora totalmente, mas já fica uma pulguinha na cabeça, porque nesse exato momento ela lembra de quando ela era criança e ela acabou encontrando a mãe dela morta, a Isabela Falcone. Ela acabou encontrando a mãe dela morta, né? Ela que encontrou a mãe dela morta, enforcada, presa, enforcada,
e tudo uma situação meio estranha, sabe? Inclusive o Carmine Falcone aparece lá, dá um abraço nela e tal, mas ela percebe que nas mãos dele tem uma coisa muito estranha e tal, mas já coloca aquela pulguinha na orelha dela de que algo muito estranho está acontecendo, sabe? Talvez tenha algo aí. Depois nós vemos uma cena do jantar da família do Falcone, a gente tem o Carmine Falcone, tem o Alberto Falcone, tem a própria Sofia, e aí a gente já dá pra perceber que o Carmine Falcone, né, nesse flashback, ele tá sendo interpretado por outro ator. Lá no filme de 2022, do Batman, ele foi interpretado pelo John Turturro, e agora nessa série ele tá sendo interpretado pelo Mark Strong. Eles tiveram que alterar, fazer o recasting do ator, porque, pelo que eu li, o John Turturro, ele tava com problema de agenda, porque ele tava gravando outra série, e aí não teve como ele vir pra cá pra poder gravar a série do Pinguim, e aí eles escolheram o Mark Strong. O Mark Strong faz um bom trabalho, ele tenta ao máximo possível ficar mais próximo do John Turturro em relação ao movimento, ao jeito de se mover. Fisicamente, assim, eles fizeram umas próteses no rosto dele, o óculos ficou bem parecido mesmo, e do jeito dele falar também tá bem parecido com a forma como o John Turturro fala como personagem, então fica interessante. E aí eles têm uma conversa, mostra ali que eles têm um relacionamento ok, um relacionamento bom. Inclusive, o Carmine Falcone revela que ele tem o objetivo da Sofia ser a sucessora dele do futuro, sabe? Ela ser a sucessora dele e tal. Eu não sei se ele estava falando realmente a verdade, ele só estava falando isso para agradar ela. Mas ele falou para ela que ele tinha um interesse que ela fosse a sucessora, até que ela começa a citar de novo, né? A repórter falou sobre as mulheres estranguladas e tal, e a mãe dele. Ela começa a falar sobre a mãe dela, sabe? E aí o Carmine já fica um pouco incomodado e ele fica muito desconfiado dela tá falando assim com a mãe dela, sobre a mãe dela, sabe? É muito estranho ela tá falando assim sobre a mãe dela nesse exato momento, sabe? E aí ele fica desconfiado. E aí depois a Sofia, ela acaba ligando para essa repórter, para essa jornalista que conversou com ela lá na saída do evento que eles estavam. E aí as duas conversam e aí essa mulher, ela acaba mostrando para Sofia as vítimas que foram encontradas mortas, estranguladas e tal. E aí a Sofia, que tipo assim, ela já meio que já tava percebendo alguma coisa, sabe? Só que aqui, essa repórter, ela deixa bem claro que ela desconfia que realmente que era o Carmine Falcone que estava matando essas mulheres e tal. E a Sofia faz a ligação e desconfia muito de que talvez o pai dela tenha matado a mãe dela, sabe? E ele queria ela fora do jogo e ele acabou matando ela enforcada de uma forma muito parecida com essas outras mulheres que sumiram, que tinham ligação com o Carmine Falcone de alguma forma, sabe? Então, e aí elas conversam e tal, e aí depois a gente vai para um outro jantar, um outro evento que estava acontecendo, e aí a gente já tem algo interessante. O Pinguim, já dá para perceber que o Pinguim, ele estava tentando fazer algo maior. O Pinguim, ele era só motorista, só que ele estava usando um blazer bonito, ele estava num lugar que ele não era para ele estar, e a Sofia desconfia disso, ela fala, caramba, estranho, mas ela deixa passar, porque, né, é algo normal e tal, mas o Pinguim, já dá para ver que o Pinguim um pouquinho aqui, que mesmo até nesse passado, ele já queria estar perto dessas coisas grandes que estavam acontecendo, sabe? E aí a gente vê a Sofia nesse evento e aí o Pinguim vai atrás dela, fala que o pai dela tá chamando ela pra conversar com ela e tal. E aí os dois conversam e aí deixa bem claro que alguém dedurou a Sofia, que ela foi atrás dessa repórter para descobrir sobre esses casos e tal. E aí eu acho que fica subentendido para todo mundo, e realmente deve o que aconteceu, que foi o Pinguim que acabou dedurando ela, porque ele sabia que se ele dedurasse uma coisa tão importante assim, o Carmine Falcone, ele ia ganhar um status muito grande com o Carmine, e o Carmine ia começar a dar um pouco mais de peso para ele, aí ele ia começar até um pouco, subiu de cargo ali na família dos Falcone e ali dentro da máfia, sabe? E aí os dois conversam e tal, e aí a Sofia começa a falar que ela não acredita que isso aconteceu, mas existem ligações e tal, e aí o Carmine falou, epa, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, porque se ela começa a desconfiar assim, logo ela vai querer investigar mais e eu vou me ferrar muito, muito, e talvez algumas coisas vazam, inclusive alguma dessas coisas possam vazar, e aí o Carmine fica irritado e manda ela embora e manda ela ir pra casa, que ele não quer ouvir ela mais falando sobre isso. E aí que tem um grande plano do Carmine Falcone, que ele basicamente ele arma uma arapuca para a própria filha e denuncia ela, colocando provas de que talvez tenha sido ela realmente que tenha matado essas mulheres. E aí ele pega todas as provas que teriam contra ele, coloca no nome dela, e aí ele compra muitas pessoas ali dentro da polícia, prende ela é presa, e o próprio Pinguim meio que já sabia sobre isso, porque durante a prisão dela, o Pinguim meio que deixa ela ser presa e não faz muito esforço pra ligar pra alguém pra tentar evitar que ela seja presa, sabe? Ela simplesmente ela é presa e ela vai lá pra cadeia, ela tenta se justificar que não é ela e tal, que ela não fez nada disso, que não é possível que as pessoas estão acreditando nisso, mas é aquilo, o pai dela já armou tudo certinho, já tá tudo programado para ela realmente ser presa, para ela ir parar no Arkham. Inclusive eles
insinuam que ela tem insanidade, que ela tá maluca, e aí em vez de, tipo, ela ir presa, alguma coisa assim, ela vai acabando indo pro hospital de Arkham, e ela vai ir pro Arkham mesmo, e lá é complicado, cara. E aí a gente vê um pouquinho de que dela entrando no Arkham, dela sendo tratada igual um animal lá no Arkham, quando ela chega, tira todas as roupas dela, eles vasculham dentro totalmente nela, tanto da parte de fora como da parte de dentro, uma cena bem pesada mesmo, e aqui a gente entra no momento mais pesado do episódio, que é a gente vendo como é que é dentro do Arkham aqui do Matt Reeves, sabe? Então a gente vê que, cara, é uma loucura. Eu acho que é o Arkham mais absurdamente assustador e que, cara, eu quero ver mais sobre aquilo. E aquele Arkham é um Arkham que é assustador pra caramba, cara. Você vê os detentos. A gente viu só a ala feminina, a gente nem viu a ala masculina, a gente só viu a ala feminina. A masculina, do jeito que é, deve ser mais maluquice ainda. E aí a gente vê ela chegando no Arkham e aí os detentos olhando pra ela, as detentas olhando pra ela, ela entrando lá dentro da cela dela, e aí do lado da cela dela tem outra detenta lá, né, ou não dentro, mas do outro lado, ela consegue conversar e é uma mulher completamente maluca e doida, e aí ela sentada lá começa a ouvir os gritos dos pacientes, cara, uma doideira sem tamanho, cara, essa cena do Arkham, ela é absurda, e aí depois a gente vê ela dentro do lado do Arkham. E aí a gente conhece a gente conhece quem são os médicos, inclusive a gente vê o Julian Rush. E cara, é bem subentendido aqui durante a passagem dela no Arkham, o pai dela, que o Carmine Falcone basicamente ele tem um controle ali sobre o Arkham, e ele quer provar que a filha dele é maluca e que ela cometeu esses crimes. E parece que os médicos ali do Arkham querem que ela seja, principalmente o médico principal ali, querem que ela seja, ela mostre que ela é essa pessoa que pode ter matado essas 7 mulheres. E ela consegue segurar bem, sabe? Ela consegue segurar bem que não foi ela. E aí eles começam a fazer tratamentos de choque nela e tal, pra ver se eles conseguem enlouquecer ela. Claramente aquele algo foi algo planejado pra mostrar que realmente ela é o Hangman, que ela foi aquela assassina que matou essas mulheres, sabe? E ela consegue segurar e ela consegue controlar durante 6 meses, que é essa primeira parte que ela fica, até que chega a notícia do Alberto Falcone, através do Alberto Falcone, que é o irmão dela, de que não vai ter julgamento, sabe? O julgamento foi tirado. E ela foi alegada que ela é insana, e ela vai ficar um bom tempo no Arkham, que no final a gente descobre que foram cerca de 10 anos ela fica no Arkham, e depois que ela tem essa notícia, fica um bom tempo no Arkham, e que ela não vai ter julgamento, e que ela vai ficar lá presa lá dentro do Arkham, e aí ela começa a enlouquecer totalmente, sabe? Tanto que aquela moça que tava com ela lá, que lá do lado da cela dela e tal, que elas estavam meio que conversando lá no refeitório, ela não aguenta mais essa moça, ela dá uma porrada na cabeça dessa mulher, e eu não sei se ela chegou a matar, mas eu acho que ela mata essa mulher. E aí tudo que o médico queria, que ela se comprovasse realmente que ela é essa assassina e tal, que é algo que ele queria que fosse comprovado de alguma forma, ou eles tivessem alguma justificativa do porquê que ela foi presa, agora é mostrado, tanto que ele dá um sorrisinho depois que ele vê a Sofia batendo na cabeça dessa outra paciente na mesa e tal. Ele fala, minha filha, agora você se ferrou, porque agora tá comprovado que realmente você é uma assassina e que você não tem medo de matar de forma alguma. E aí a gente vê essa cena que, cara, é absurda. Tem uma outra presa, antes também tem uma outra presa ali que ela própria é meio completamente lunática, ela corta o próprio pescoço. Nossa, cara, é com garfo, é uma cena absurdamente pesada. Cara, essa cena do Asilo Arkham, ela é sensacional. Porra, mano, é o meu momento favorito do episódio. Eu acho que é o meu momento favorito da série até agora, essas cenas no Asilo Arkham, porque eu quero ver mais, cara. É muito bom, cara, é muito legal. Você vê que é um lugar realmente completo de pessoas insanas, e você entende porque que um vilão, tipo um vilão do Batman, poderia sair dali, sabe? Você entende perfeitamente como é que um vilão do Batman poderia sair dali, porque é só de gente maluca mesmo. E olha que a gente só viu a ala feminina, a gente nem viu a ala masculina ainda do Asilo Arkham, sabe? Então é algo muito interessante mesmo e bem legal. Aí depois a gente descobre que a Sofia ficou 10 anos lá no Arkham e tal, e aí depois a gente volta, depois desse flashback, a gente volta um pouquinho pro tempo presente, e aí a gente volta com a Sofia depois lá do que aconteceu no final do 3º episódio, né? Que ela bateu a cabeça lá e tal, e ela ligando lá pro Julian Rush, né? Que era um dos médicos dela, e agora virou um psicólogo e tal, o psicólogo dela, e ela tá lá na casa dele e tal, e aí ela, meio que depois disso, que ela vê tudo que aconteceu, que o Pinguim mentiu pra ela, o Pinguim é o grande responsável por todo mundo acabou ferrando a vida dela de alguma forma, e o próprio Julian Rush só tinha um interesse, que parece que era um interesse muito mais físico pela pessoa Sofia Falcone do que qualquer outra coisa. Dá pra perceber isso, que ele tem um olhar de malícia nela ali, né? Uma coisa muito pesada mesmo, sabe? Ela meio que assume essa pessoa e fala, beleza, vocês querem que eu seja o Hangman? Vocês querem que eu seja essa assassina? Então tá bom, eu vou ser essa assassina, sabe? E ela sai lá da casa do Julian Rush, e aí ela vai pra casa dela, ela assume essa persona, inclusive agora tem a cena que eu acho que é uma cena espetacular, que é a cena do jantar com a família dos Falcone. E aí tem a cena que ela lá se encontra lá com a família. Engraçado que a família Falcone tá se divertindo e tal, lá bebendo. Acho que o Luca tá assumindo realmente que agora ele é o novo líder. Até que chega a Sofia e aí todo mundo fica quieto.
todo mundo fica um pouco com medo, o Johnny Vitt e o Luca tem meio que tipo um desprezo pela Sofia, um desprezo / medo pela Sofia, e a Sofia, ela chega, ela faz um discurso que é lindo, a atuação da Christian Milioti aqui, como eu já tinha dito anteriormente, é espetacular, ela vai ganhar o Emmy, sabe? Sempre tem um episódio que você pega uma atriz e tal, que ela, a atriz, o ator, que ele é indicado o Emmy por aquele episódio em específico. E eu acho que a Christian Milioti vai ser indicada pelo Emmy por esse episódio aqui, porque o trabalho que ela faz aqui é espetacular, e a mudança de uma mulher ingênua, de uma pessoa boa, de uma pessoa que só quer, que tá fazendo tudo certo, que não é uma pessoa ruim, para uma pessoa que totalmente está desacreditada e não quer deixar mais ninguém passar por cima dela. É uma mudança que a gente vê isso acontecendo de forma natural, e a gente vê isso realmente, a Christian Milioti fazendo todo esse trabalho, sabe? É muito interessante isso mesmo. E aí nessa cena, a gente vê ela discursando, conversando, falando um pouco sobre que, tipo, ela não é o Hangman, ela não matou aquelas pessoas, vocês sabem disso, mas vocês não querem aceitar isso, mas eu vou mudar minha vida agora eu vou começar um novo estágio da minha vida, a partir de amanhã eu vou ser uma nova pessoa. E aí depois a gente vê ela pegando a filha da prima dela, que apareceu no primeiro episódio, levando ela, e as duas acabam dormindo numa estufa, e quando a gente volta pra casa dos Falcone com ela, a gente descobre que ela liberou um gás lá dentro da casa dos Falcone, e matou praticamente todo mundo lá dentro da casa, e é uma cena espetacular de como ela faz isso, toda a confiança com aquele vestido verde, toda a confiança que ela tá, e ela tá muito segura de si, exatamente o que ela quer fazer, ela mata todo mundo dos Falcone. Só sobra o Johnny Vitt porque um pouquinho antes ela tinha aberto a janela do quarto dele para o gás poder sair, para ele não morrer, porque ela precisava dele vivo no começo da manhã. Ela vai lá ela vai lá no quarto do Johnny, acorda ele e fala: ó, vamos conversar um pouquinho, né, cara? Todo mundo aqui tá morto e agora só tá você. Não sei se ela vai matar ele já, conversar com ele, explicar algumas coisas para ele, depois matar ele, ou se ela já vai, tipo, ela precisa dele vivo e os dois vão ficar juntos ali e ela, porra, eu não sei, que é muito arriscado ela fazer isso também, sabe? E como eu já disse anteriormente, um episódio excelente, espetacular, meu episódio favorito até agora, todo o trabalho que é feito aqui, toda a cena, o jeito que as cenas são trabalhadas aqui, na minha visão, é espetacular. Pô, é muito bem feito mesmo, cara. Que trabalho, principalmente que trabalho de atuação da Christian Milioti, cara. Cara, é a série do Pinguim, mas eu posso garantir pra vocês, ela é o destaque da série. A série é dela, sabe? A série do Pinguim, a gente vai ver muita evolução do Pinguim agora nesses 4 últimos episódios. Primeiro foi pra construir a grande outra antagonista da série, mas a série, por enquanto, é da Christian Milioti. Ela faz aqui um trabalho que não tem nem o que falar, cara. É absurdo, é espetacular, e eu acho que é muito difícil ela não ser indicada ao Emmy de melhor atriz em minissérie, porque, cara, é espetacular o trabalho que ela faz aqui, cara. É absurdo mesmo, muito bom mesmo. E aquilo, cara, agora ela criou um problema pra ela mesma, porque beleza, ela quis o que ela queria fazer, ela matou todos os Falcone, mas ela enfraqueceu a família dela, porque agora, praticamente, sobrou só ela, da família, sabe? E ela é uma única pessoa. Ela, eu não sei se ela tem o poder, por enquanto, eu acho que ela vai construir pra isso, pra dominar toda a máfia e ser a rainha da máfia de Gotham agora. Eu tenho minhas dúvidas. No problema, ela fez o que ela queria fazer, ela fez o certo, realmente ela tinha que matar essas pessoas, todas elas ferraram a vida dela, mas agora ela criou um problema, porque agora a família dela tá bem mais fraca do que ela estava anteriormente. Talvez o Pinguim saiba aproveitar isso, sabe? Ele sabe aproveitar isso. Então vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser a cena nos próximos episódios. Mas, cara, espetacular, sensacional. Na minha visão, o melhor episódio da série, olha, eu tava relutante se eu dava uma nota 9,5 ou se eu dava uma nota 10, mas, cara, porque eu também tenho que esperar um pouquinho como é que vai ser os próximos episódios. Mas, cara, ó, já deixo bem claro que esse é o meu episódio favorito até agora. Nota 10, nota 10. Eu gostei demais desse episódio. Demais mesmo, um episódio muito bom mesmo. E mostra toda a relação, sabe? Mostra que, cara, ela foi colocada na cadeia pelo próprio pai. O próprio pai colocou ela lá dentro do Arkham sem medo nenhum, que ele queria tirar a pele dele de alguma coisa que poderia ser incriminada. E ele fez isso com a filha dele, sem medo nenhum, e deixou ela 10 anos lá no Arkham, sem problema nenhum. E ela só saiu porque o pai dela morreu, sabe? Isso é deixado, na minha visão, é bem deixado bem claro. Ela só saiu porque o pai dela morreu, porque o Carmine Falcone morreu, sabe? Então mostra a relação deles. E mostra porque, tipo, o Carmine, já lá no The Batman de 2022, já tinha deixado bem claro que o Carmine Falcone era um cara que matava mulheres de forma estrangulada. Tipo, ele matou a mãe da Selina Kyle desse jeito, ele matou a amiga da Selina Kyle, a Nika, desse jeito também, e ele tava enforcando a Selina lá no final do filme, e ele quase matou ela dessa mesma forma. Então já deixa bem claro as pistas de que sim, ele era o Hangman e não a Sofia, sabe? Então é bem interessante, mas a partir do momento que ela vê tudo o que aconteceu com ela, a forma como foi tratada, esses 10 anos no Arkham, ela meio que assume essa persona de, beleza, eu vou ser uma pessoa ruim, então eu preciso ser uma pessoa ruim se eu não quiser que ninguém passe por cima de mim, sabe? Então é bem interessante, episódio sensacional, episódio muito bom mesmo, melhor episódio da temporada até agora, vamos ver como é que vão ser os próximos episódios, mas cada episódio é melhor, cara, é absurdo isso, cada episódio é melhor e cada episódio a gente tem mais coisas extremamente interessantes, sabe? Gostei muito desse episódio mesmo.
e gostei bastante, tô gostando muito da série do Pinguim. E aí, galera, o que vocês acharam desse novo episódio do Pinguim? Vocês gostaram desse quarto episódio? Também, assim como eu, considero o melhor episódio da série até agora. Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo. Até a próxima e tchau!